Sejam muito bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Hoje, um alerta, um tema importante para quem está comprando a sua lancha. Tem muita gente comprando gato por lebre no mercado. Então, tomem cuidado, pois o mercado náutico não é para amadores. E o tema é bem sugestivo, porque tem muitos oportunistas. Nós temos vendedores, compradores, brokers, visando o melhor negócio. Há brokers intermediários, mal intencionados, mal informados ou até mesmo despreparados. Existe um conflito de interesse, porque os compradores procuram o melhor negócio, o bom, bonito, barato e com o tanque cheio. E esse item praticamente não existe. Os vendedores, por sua vez, também buscam fazer o melhor negócio, buscam visar lucro. Então, acabam em algum momento sendo ou também mal informados, achando que estão com os melhores produtos do mundo, ou até em algum momento são mal intencionados, sabem de alguma coisa e não informam. Geralmente somos procurados para falar sobre a avaliação dos barcos, os preços. E a inexistência de uma tabela reguladora como a FIPE, que existe para os automóveis, não existe para os barcos. Então isso ocasiona uma série de dúvidas e às vezes até de valores totalmente fora de uma realidade. Então, fiquem aqui conosco que nós vamos listar para vocês os erros mais comuns, tá? O que você não deve fazer na compra de um barco, os cuidados que você deve ter, tá? Então, antes disso, não se esqueçam, nos sigam, se inscrevam no nosso canal, deem o like nesse vídeo, tá? E nos acompanhem, vamos conosco que vamos listar esses itens. Vamos lá! O primeiro item que tem que ser chamado bem a atenção é a falta de um número de um chassi. Barco não tem chassi, pelo menos não é obrigatório pela Marinha do Brasil. Então, embora alguns estaleiros tenham esse hábito, ou seja, mesmo não sendo obrigatório, de ter um número de série de construção do casco, a maioria deles não tem um número de série. Portanto, é muito difícil você conseguir fazer um inventário sobre o histórico dessa embarcação. O primeiro item dentro dessa questão de chassi, o número de série, e aí a dica para vocês não terem nenhum tipo de invertida, é a linha do tempo. Então, todo modelo consagrado no mercado, ele vai ter uma linha do tempo, de quando esse modelo surgiu. Os estaleiros costumam fazer, como no mercado automobilístico, o facelift, né? Então eles acabam mudando um pouco aquele modelo e lançando com nova nomenclatura ou até mesmo com motorização diferente ou opcionais diferentes. Então é super importante você entender essa questão da linha do tempo. Dando um exemplo simples e que a maioria das pessoas que já conhecem do mercado náutico vão entender, vão associar, é o exemplo da 440 Full. É um barco que lançou em 1992 como Oceanic 40, mudou para 440 em 1996, em 1996 ela trocou para 440 Full. Aí houve mudança de motorização, mudou novamente entre 99 e 2000, e esse mesmo barco foi fabricado até 2005, aí já como 440 Full Gold. Embora muitos não saibam, é possível fazer a alteração do ano de construção da embarcação. O ano de construção de uma embarcação, ela é proveniente da emissão da nota fiscal. Então, a nota fiscal dada pelo estaleiro ou pela loja é o que vai determinar perante a Marinha do Brasil o ano de construção dessa embarcação. Então, portanto, se você tiver uma atualização desse barco, dependendo da transformação que você faça, ou na parte mecânica, trocando os motores, ou fazendo, no caso, uma recuperação de um barco, você pode alterar, mediante as notas fiscais, pode alterar o ano de construção no documento do barco. Desta forma, nós podemos encontrar barcos aí com
20, 30 anos de construção original, mas que estão com o documento acelerado. Dando sequência nesse mesmo tema, falando a respeito de Marinha do Brasil e possibilidades, é interessante a gente ressaltar também que até pouco tempo o sistema da Marinha não era integrado, ou seja, se eu tiver um vendedor mal intencionado ou com essa mudança citada de ano de construção, eu posso até dar entrada no mesmo produto em duas capitanias distintas. Eu posso ter o mesmo barco sendo cadastrado de repente em São Paulo e também na Bahia, tá? O que, para o consumidor, ele perde referência. Se esse barco tiver qualquer tipo de processo, qualquer tipo de problema junto à Marinha, ele se tornará perdido dentro desse histórico. Dentro disso, nós temos o caso dos salvados, né? Nós temos muitos barcos que, às vezes, como naufragou, teve um princípio de incêndio, nós tivemos alguns acidentes com aquela embarcação, em que algumas empresas, a própria seguradora, ela vai ofertar para o proprietário a recompra desse bem, ou no caso existem empresas especializadas que fazem a recuperação desse barco. Então esse barco ele voltará para o mercado de uma forma que o comprador, por falta de experiência ou por não saber que existe esse tipo de prática, ele vai encontrar um barco que pode estar lindo, maravilhoso, mas é um barco fruto de algum tipo de acidente. Modelos conhecidos no mercado, modelos famosos que nós vemos no nosso dia a dia, eles muitas vezes são fabricados por empresas diferentes. Opa, agora você deve estar falando, mas que loucura! Sim, a empresa, a título de informativo, de adesivo no casco, é a mesma, porém os CNPJs são distintos. Isto era uma prática muito comum do mercado, tá? E é algo que gera dúvida. Porque, assim como citado nos exemplos anteriores, se eu tiver uma lancha de salvados, uma lancha que teve o seu histórico alterado com a capitania, eu não consigo saber quem é que era aquele construtor original. Você vai pegar casos simbólicos, como citei já 440, mas nós temos 500 full, 580 full, 600 full, que ao longo desse período, desse modelo em linha, eles saíram com fabricantes distintos, tá? Isso não ocorreu apenas com Intermarine, ocorreu com Ferretti, com vários outros estaleiros tradicionais de mercado, tá? Então, é mais um item a se tomar cuidado. Voltando, ou seja, é um item ligado ao ano de construção da embarcação. Então, vamos fazer aqui um comparativo. Nós temos o caso da Schaeffer, a Schaeffer Yacht. E a Schaeffer, ela produz um modelo muito conhecido como a Phantom 290. Esse modelo foi lançado em 2002. E como que vocês podem saber disso? Pelo documento do barco? Não, existe uma placa de identificação a qual está dizendo ali o ano de fabricação daquele casco, o mês de fabricação, tá? Que inclusive isso daí vai ser, vamos dizer, o chassi do barco. Então, no caso de outros modelos, de outros fabricantes, nem sempre você vai encontrar isso, e apenas a emissão da nota fiscal. Isso vai causar realmente um transtorno na hora da revenda desse barco. Porque quem entender ou quem consultar alguém qualificado vai levantar esse tipo de talvez até, não digo como falsidade ideológica, mas algo que pode gerar um tema como desonestidade. Seguindo essa linha do que foi falado e até explicando um pouco mais, isto era extremamente comum. Por quê? Os barcos, diferente dos carros, e já foi citado, questão de chassi e tudo, ele não se prevê o ano de construção. O ano de construção está ligado com a nota fiscal, assim como acabou de citado. Porém, há estoques antigos, há lanchas que ficaram em demonstração. Então,
em alguns momentos, o ano não bate com aquele primeiro item que foi citado lá atrás, que é a linha do tempo. Ou seja, de repente você pega um barco que já teve alguma alteração em sua linha, como uma categoria de exportação, um avanço de manete, mas naquele ano que aparece no documento não bate com a linha do tempo que já deveria ter esses avanços. E até indo mais fundo dentro desse tema, um erro muito comum que as pessoas costumam cometer, até induzidas pelos players do mercado, né? Porque barco não tem ano de modelo, barco tem ano de construção. A Marinha não prevê modelo, não é como um carro que eu tenho construção 2015, modelo 2016. Isto não existe. Se o barco foi fabricado em 2015, ele é 2015. Outro item que enfrentamos no nosso cotidiano é a configuração do barco, que ela às vezes é alterada no decorrer dos anos, como a troca dos motores, por troca de motores mais potentes ou motores que não têm a mesma curva de desempenho por marcas diferentes, e isso a pessoa analisa, ou seja, o comprador, ele vai analisar de forma que natural, e isso não é natural, porque cada barco na montagem original ele foi analisado para que tivesse um determinado desempenho e um determinado comportamento, até por disposição de baterias. Às vezes o barco está adernado e a pessoa não sabe por que ele está adernado, que ele está torto. Por quê? Na nova configuração que foi alterado ao longo do tempo, isso não é ilegal, é muitas vezes até porque o motor fundiu ou porque a pessoa fez a troca por um equipamento mais moderno, isso vai ocasionar exatamente numa dificuldade de revenda, tá? Então é um item que é extremamente comum no mercado. Sabendo deste ponto que foi colocado, dá para ir além também. Pois há casos de barcos que nasceram zero e tiveram motores que não batiam com aquele ano de construção. Ou seja, o barco era 2015, mas a pessoa achou uma oportunidade no mercado de algum motor que estava em alguma concessionária na caixa, mas esse motor era, sei lá, 2010, tá? Para quem já é um pouco mais antigo no mercado, é muito comum isso nas Magnums, nas Fischings, porque você pegava um casco 2004, 2005, mas os motores eram da década de 90. As Fischings, como são casos de motor de popa, também é muito comum o ano do motor não bater com o ano do casco. E aquilo que foi citado, há uma troca de motorização, caso barco antigo fundiu o motor, alguma coisa do tipo, você quis modernizar, existe também a questão de averbar este motor no documento. Muitos fazem a troca física, funciona bem, mas na hora de vender esta lancha, o número de série da motorização não bate com o número de série que está no documento. Enfrentaremos também outro item, que são as adaptações, né? Geralmente por uma má assessoria ou por alguém mal intencionado, vem aquelas sugestões que dá para se trocar determinados tipos de propulsor, né? Então, só para exemplificar, nós temos na nossa marca, na Scheffer Yachts, nós temos o mesmo modelo de barco com propulsores diferentes, com sistema de IPS, com sistema de eixo pé de galinha, até mesmo com sistema de hélice de superfície. Verifique, vamos até deixar aqui na nossa tela um outro vídeo que foi mencionado sobre os propulsores, diferenças sobre os propulsores. Essas alterações, quando feita após o barco ter nascido, ou seja, o barco ter sido construído, são alterações problemáticas, porque
terá algum tipo de consequência, porque veio sempre um professor pardal dizendo que ele tem como fazer com que aquilo fique correto. Mas um estaleiro sério, um estaleiro que tem um departamento de engenharia, que tem os projetistas, que o barco nasceu para vir com aquele tipo de propulsor, e aquilo tem que ser mantido. Saindo um pouco fora deste item, algo também muito comum, um erro muito comum do mercado, são os comparativos. E dentro desses comparativos, as pessoas acabam comparando marcas diferentes, modelos diferentes e tentando associar qual que é o melhor custo-benefício. Porém, cada estaleiro tem o seu posicionamento de mercado, cada modelo tem o seu posicionamento de mercado. Então, não adianta eu comparar um barco HT com um barco com Fly para ter uma referência de preço. Não adianta eu comparar um preço de um produto premium com um outro produto que está tentando ganhar mercado, um produto que o comparativo dele é por preço. Então, normalmente o que ocorre é que as pessoas fazem essa aquisição, tá? Achando que fizeram um bom negócio, e quando se deparam com a realidade de mercado, ela simplesmente ou pagou o valor de mercado ou às vezes até acabou pagando a mais do que o mercado por não ter referência, não ter um comparativo, né? Nesses casos é muito comum também o barco do amigo, né? Porque o amigo sempre acaba empurrando algum produto para aquele amigo de infância que saíam juntos, e aí você fala assim, poxa, seu produto era tão bom de vender assim, era um negócio imperdível, por que não fez a venda deste produto no mercado paralelo de forma natural e rápida como seria, né? Outro item que ouvimos constantemente e tem que ser muito bem observado é quando as pessoas se referem que barco não tem ano e sim estado de conservação. Realmente, isso é muito importante, o estado de conservação do equipamento. Mas, por outro lado, nós temos que fazer uma análise dos equipamentos com a tecnologia dentro de uma realidade. Ou seja, não adianta eu ter uma embarcação extremamente conservada, mas com equipamentos que estão totalmente fora da atualidade. Então, essa parte, isso é muito visível na parte dos eletrônicos. Os eletrônicos têm avanços rapidamente e isso, inclusive, os equipamentos de ponta, os equipamentos atuais, eles são muito mais caros do que aqueles outros que muitas vezes nem peça tem mais para poder repor. Então, precisa observar que tanto equipamento eletrônico, mecânico e equipamentos de hidráulica, que isso vai sofrendo alteração para melhor com o passar do tempo. E isso gera um custo. Então, fazer o comparativo com uma embarcação apenas pelo estado de conservação e não considerando a parte tecnológica que está naquele atual momento de um outro barco em comparação, realmente é uma falha comum para que se analise e equipare os preços. Até mesmo o próprio aprendizado do estaleiro, porque não temos produções assim tão grandes. Então, a cada barco produzido, há um grande aprendizado de posições para deixar devidos equipamentos, avanços na qualidade de fabricação, exigências de novos mercados. Então, é um item muito importante e realmente faz a diferença. Eu citei a questão dos amigos e isso é muito comum, a opinião de pessoas desqualificadas no mercado. Então, às vezes, nós temos um conhecido, um mecânico, não que seja uma pessoa ruim ou que não tenha conhecimento em cima do trabalho que ele executa. Porém, ele pode não ter o conhecimento a respeito daquele modelo em específico, da motorização dentro daquele conjunto em específico. Ou até mesmo, né, um amigo que, poxa, a melhor marca do mundo é essa ou é aquela. A gente precisa pegar opiniões de pessoas do mercado, pessoas que vivenciam isso no dia a dia, que sabem as diferenças, que acompanham essas entregas. Então, isso é extremamente relevante. Tá? Não adianta fazer o comparativo de um piloto que de repente ele só dirige para uma única escuderia. Como é que ele vai falar mal da outra, sendo que de repente ele nunca pilotou? Dentro disso também é importantíssimo
com que a consultoria tenha conhecimento sobre o produto, que é o histórico que nós chamamos, né? Esse histórico é desde do primeiro proprietário, segundo, terceiro. Nós temos casos aqui que nós já vendemos o mesmo produto por 6 vezes, né? Então nós conhecemos cada proprietário, cada um como que sabia, como faria a parte da utilização dessa embarcação. Então, esse histórico da embarcação, da motorização do barco, porque, um exemplo, eu posso ter um proprietário que ele use o barco com mais exigência, ou seja, ele está com o barco mais lotado, ou ele quer usar numa rotação superior do que aquela comum para que se utilize para ter uma vida útil do motor. Então, nós temos o quê? O histórico mecânico, que geralmente as pessoas conscientes fazem suas revisões periodicamente, com autorizados, com mecânicos estabelecidos, e também temos aquelas pessoas que não fazem. Então, esse histórico é fundamental para que cada um de nós possamos dar sequência e julgar a embarcação não apenas pelaquilo que você está visualizando, mas sim pelaquilo que está no interior do barco, que é o coração do barco, motor, elétrica, hidráulica e assim por diante. Não dá para afirmar que o histórico futuro vai ser baseado no histórico passado. Todavia, é o melhor critério que a gente consegue seguir. E funciona. As embarcações que têm um histórico positivo, elas acabam tendo um futuro também positivo. Claro, dependendo também do formato de uso de cada proprietário. Então, esses últimos 3 itens, eles deixam claros que é super importante você ter alguém que seja especializado no mercado, que tenha uma empresa aberta, que tenha um CNPJ, que tenha um local físico, que cuide da sua própria casa, porque se nem o local onde ele trabalha é agradável para esse encontro, imagine em algum momento de qualquer tipo de problema que você venha a ter. Então, procure uma empresa especializada, tá? Porque, lembrando, pessoal, não existe almoço de graça. Todos já falamos aqui, já mencionamos, existe um conflito de interesse. E somente aquele que trabalha no mercado pode fazer com que você faça um negócio justo. Porque a náutica é isso, a náutica é saudável. Náutica é preciso, navegar é preciso, navegar é saudável. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Até a próxima. Vamos navegar. Vem para o Mar de Amigos.